Está no ar o Click Time na Rádio Futebol Clube. Vamos fazer um resumo do dia na Copa do Mundo 2018. Então, seja bem-vindo mais uma vez, você que é apaixonado por esportes assim como nós. Hoje, 4 jogos na Copa do Mundo e para analisar tudo comigo, aquele que nas primeiras horas da manhã estava aqui, empunhando o microfone da Rádio Futebol Clube. Então vamos começar com o jogo que nós fizemos hoje pela manhã no Falando de Copa. Boa noite, Fábio Salgueiro. A França sofreu, mas ganhou. Não é isso, Salgueiro? É verdade, Carlos Lima. Um abraço a você, um amigo apaixonado por esportes. A França sofreu, mas ganhou. Ganhou, não convenceu em 100%, mas Lima, cá entre nós, né? Largada de Copa do Mundo, ansiedade à flor da pele, expectativa lá no alto. O importante é vencer. O que a gente espera realmente que o Brasil faça também contra a Suíça. A França fez contra a Austrália, passou sufoco, é verdade. Teve atitude, buscou a vitória o tempo todo, mas teve muitas dificuldades. Agora, Lima, o importante para a França foi a vitória, foram os 3 pontos no grupo C e a expectativa, ou melhor, a perspectiva agora de a partir da segunda rodada ser uma França mais calma, uma França mais objetiva e uma França mais leve para apresentar todo o seu futebol, que no primeiro jogo, na partida de estreia, não apareceu, né, Lima? Bom, e hoje foi um jogo histórico, né, Salgueiro? Porque, afinal de contas, pela primeira vez na Copa do Mundo, o VAR decidiu um lance. No jogo de Portugal com a Espanha, o árbitro até consultou, mas não foi lá, não olhou o vídeo e tal. Agora, hoje não, pela primeira vez na Copa, um juiz deu um prosseguimento de jogada, foi avisado, parou o jogo, foi lá, olhou na tela, voltou atrás e deu o pênalti. Então, esse jogo se tornou histórico por isso, né? Se tornou histórico e, teoricamente, né, Lima, se tornou mais justo, né? Porque um lance que foi interpretado pelo árbitro como não pênalti, o VAR entrou em ação e marcou o pênalti, o árbitro marcou, e aí o Griezmann foi lá, fez o gol 1-0 para a França e se tornou um gol histórico. Eu só acho o seguinte, Lima, eu sou totalmente a favor do VAR, mas eu acho que o VAR não está sendo usado em 100%. Até isso causa polêmica, né? Porque tem alguns lances que a gente espera que o VAR vai entrar em ação e ele não entra, principalmente no jogo no dia anterior que nós acompanhamos, o melhor jogo da Copa do Mundo até agora, Portugal e Espanha 3-3, tiveram pelo menos 2 lances que a gente esperava que o VAR fosse entrar em ação, não entrou. No jogo da França entrou por 2 vezes, né, Lima, nesse lance citado por você, que foi histórico o gol do Griezmann de pênalti, e depois o lance, né, do segundo gol do Pogba, que a bola acabou entrando e a gente, a olho nu, a gente já sacou que era gol, mas o VAR depois confirmou. Mas enfim, foi um jogo bom, movimentado e histórico devido à ação do VAR na partida, né, Lima? É isso mesmo. O Griezmann fez esse gol de pênalti aos 13 do segundo tempo, aí aos 17 também de pênalti a Austrália empatou com o Gedinak e o Pogba fez um belíssimo gol aos 36 do segundo tempo, decretando a vitória da França por 2-1. Se a França sofreu, mas ganhou, a Argentina também sofreu, mas não ganhou. 1-1. Salgueiro, você se lembra ontem, quando nós estávamos conversando, eu, você e o Zé Boquinha, sobre as perspectivas do jogo de hoje? Eu ainda falei pro Zé, esse time da Islândia é chato, não tem tradição nenhuma, é um país pequeno, mas já deu trabalho na Euro 2016, deu trabalho nas eliminatórias, empurrou a Croácia para disputar uma repescagem, e o Zé Boquinha falou, não, mas aí quando começar, o buraco é mais embaixo, tem o Messi, não sei o quê, e não é que a Argentina se enroscou na Islândia, Salgueiro? Ô Lima, todas as argumentações do Zé são justas porque realmente, né, tem o Messi, tem um poderio ofensivo importante a Argentina, a gente levou tudo em consideração, só que por um outro lado, eu estava meio cético devido às suas argumentações, Lima. É fato, a gente que acompanha as eliminatórias europeias de perto, a gente sabe que a Islândia foi uma equipe muito competitiva, uma seleção realmente que apresentou um futebol competitivo de muita entrega, de muita força, de muita marcação, e foi tudo isso que nós vimos contra a Argentina. Realmente uma seleção da Islândia ocupando os espaços, tendo uma recomposição defensiva muito forte,
e não dando quase chances para a Argentina. O jogo foi muito bom, o Messi perdeu o pênalti, quer dizer, foi um jogo cheio de alternativas, mas eu acho que o empate acabou sendo justo. E pergunto para você, Lima, é a primeira zebra da Copa ou não? Eu acho. Podemos colocar assim, porque apesar de tudo que a gente falou, a Argentina era a favorita e não ganhou. E esse jogo, a exemplo do da França, também é histórico, viu, Salgueiro? Porque o Finn Bogason, o que fez o gol da Islândia, né, ele entrou para a história como o primeiro jogador a fazer um gol numa Copa do Mundo, porque a Islândia é debutante em Copas. Né? Então, na primeira Copa, o primeiro gol, esse rapaz já escreve o nome dele na história, Finn Bogason, que fez o gol aos 23 minutos. Aliás, Argentina e Islândia, nesse aspecto, foi muito parecido com França e Austrália, porque a França fez um gol 4 minutos depois. O time da Austrália empatou. A Argentina fez um gol 4 minutos depois, a Islândia empatou. Então, nesse ponto, foi uma coincidência. E outro que também vai entrar para a história é o Halldórsson, o goleiro, por ter defendido um pênalti do Messi. Já está no currículo do cara. Olha, peguei um pênalti do melhor do mundo numa Copa. Esse aí também, né, tá com o nome devidamente gravado na história, hein, Salgueiro? É verdade, Lima. Você pontuou bem interessante esse fato, né? Dos dois jogos terem um distanciamento de 4 minutos até o primeiro gol para o gol de empate. Se ontem foi realmente jogos que foram definidos com gol nos minutos finais, hoje nós tivemos essa peculiaridade, né? Agora é o seguinte, Lima, eu acompanhando o jogo da Argentina, acompanhei com muita atenção, até porque a Argentina é atração, seja qual for a situação, a gente quer ver o Messi, a gente quer ver a Argentina em ação, uma camisa forte, uma camisa pesada. Eu fiquei com uma clara convicção do seguinte: a Islândia é competitiva e vai brigar nesse grupo, Lima. Vai. Ela pode. Olha, se a Argentina bobear, a Islândia pode tomar a vaga da Argentina. Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai falar do jogo da Croácia que ganhou. Mas antes de chegar na Croácia, eu estou indo pela ordem aqui de horários, né? O jogo da França foi às 7 da manhã, tudo isso no horário de Brasília. O da Argentina foi às 10 e à 1 da tarde havia uma expectativa pela estreia da seleção peruana, que infelizmente acabou perdendo para a Dinamarca por 1-0. O Peru até fez uma boa partida, criou algumas oportunidades, esbarrou no goleiro da Dinamarca, que fez pelo menos uma defesa muito boa, o Schmeichel, uma defesa assim meio de joelho, né? E acabou tomando um gol do Poulsen. E parece que hoje era o dia de estrela local perder pênalti. Se bem que no caso do Messi, ele não é uma estrela apenas da Argentina, ele é uma estrela mundial. Mas no caso do Peru, uma das duas estrelas do time, a maior é o Guerreiro, mas a segunda maior é o Cueva perdeu o pênalti. Só que, ao contrário do Messi, o Messi ainda bateu no gol, o goleiro foi lá, defendeu e tal. Agora, eu vou dizer um negócio pra você. O Cueva hoje, sabe quem ele me lembrou, Salgueiro? Lembra o Roger Flores, que hoje é comentarista, naquele Corinthians e Figueirense Copa do Brasil de 2005, que ele bateu um pênalti. O jogo foi no estádio do Figueirense e a bola foi parar no campo do Avaí. Só que o Roger bateu de pé esquerdo e o Cueva bateu de pé direito. Vai bater mal assim lá na Rússia, hein, Salgueiro? Lima, é verdade. Essa tua comparação se faz justiça com o que foi o lance, é verdade. O Cueva bateu muito mal, aí ele saiu de campo no intervalo chorando, sentido com o gol. Agora é o seguinte, isso serve também para a gente acreditar o seguinte, que ele não estava, entre aspas, de má vontade no São Paulo. Ele bate pênalti muito mal mesmo. E esse pênalti, se no São Paulo já foi prejudicial para o Tricolor, na Copa do Mundo para o Peru foi prejudicial ainda mais. O Peru teve um bom desempenho no jogo, infelizmente contou com esse erro do Cueva, que pesou demais, e sinceramente, Lima, eu acho que pela bola mostrada, pela movimentação do jogo, pelo desempenho das equipes, o Peru até merecia uma outra sorte no jogo. Agora é aquela coisa, futebol é bola na rede, é uma coisa muito fria, muito calculista, né, Lima? Você ser eficiente, você colocar a bola para dentro, você elimina qualquer chance do adversário. E foi isso que aconteceu, infelizmente, para o Peru. A Dinamarca foi melhor, foi mais eficiente na frente, acabou fazendo gol, mas o Peru, ele teve uma boa estreia. O problema, Lima, é que ele teve a chance de ouro dele, que foi o pênalti do Cueva. O Cueva chutou lá na lua, literalmente,
e aí, com o decorrer do jogo, não conseguiu fazer mais nada ou não conseguiu ser eficiente na frente. Mas eu gostei da performance do Peru. Agora, cá entre nós, né, Lima, sair com uma derrota num pontapé inicial de Mundial é sempre muito ruim a recuperação lá na frente. É aquela obrigação de você buscar uma vitória, aí tudo se torna difícil. Bom, quando isso acontece com um time de camisa, um time de tradição, a gente até acredita numa recuperação, e eu tenho citado muito aqui o exemplo da Espanha em 2010, que na primeira rodada perdeu para a Suíça, na África do Sul, e depois foi campeã do mundo, mas era a Espanha. Eu não sei se a seleção peruana vai ter essa força toda para reagir no grupo. De qualquer maneira, está tudo aberto, né? Tirando a Arábia Saudita, que perdeu de 5-0 da Rússia, o resto tudo pode acontecer. E no jogo que fechou o dia de hoje, a Croácia fez 2-0 na Nigéria, e esse jogo me chamou a atenção por dois detalhes. Eu gostei do time da Croácia, é um time que tem um bom toque de bola. Eu só acho que, além do Rakitic e do Modric foi o melhor em campo de novo, eu acho que o técnico croata tem que arrumar um lugar para o Kovacic nesse time da Croácia, porque ele colocou 3 caras mais avançados hoje, o Kramaric, o Mandzukic e o Perisic, mas a bola não estava chegando nesses caras, só o Modric não estava dando conta. Então, de repente, ele poderia abrir mão de um dos 3 atacantes e colocar mais um jogador ali ao lado do Modric na armação e fazer a bola chegar lá na frente. Esse foi um ponto. E eu achei o time da Nigéria fraquíssimo. Um time, tudo bem, tem um outro jogador que a gente conhece, o Obi Mikel, o Moses, né? O Ayobi, que joga no Arsenal, mas um futebol assim, sem nenhuma criatividade, nem aquela ginga, né, do futebol africano que eles tinham antes, de partir para cima, de driblar, de fazer uma jogada, nem isso eles fizeram. Foi um time absolutamente comum, toques laterais, bolas na área, cruzamentos. Achei o time da Nigéria assim, bem fraco. Eu não acredito que vá longe na Copa do Mundo. E o time da Croácia fez um gol no primeiro tempo, um gol contra do Etebo, um escanteio cobrado pelo Modric, o Mandzukic desviou de cabeça, a bola não ia pro gol. Aí bateu no Etebo, sem querer, não foi aquela que o cara enfiou o pé para tentar cortar nada, ele até tomou um susto, a bola bateu no pé esquerdo dele e entrou. E no segundo tempo, um pênalti que existiu, o zagueiro da Nigéria deu um ipom, literalmente, no Mandzukic. Ele agarrou o Mandzukic pelo pescoço e foi descendo assim com o Mandzukic até derrubar na cara do árbitro brasileiro, né, o Hit, e aí não teve jeito. Pênalti, o Modric foi lá, converteu, um abraço, o Sandro Meirahit, que foi o árbitro, né, 2-0. Achei a Croácia um time que pode complicar a vida da Argentina na próxima rodada, viu, Salgueiro? Ô Lima, você sabe que eu havia sentido, justificado com essa convicção, quando a Croácia fez somente o amistoso com a seleção brasileira, né? Esse resultado com a Nigéria não me causou surpresa, até porque a Croácia, eu tinha uma expectativa que ela venceria o jogo. A Nigéria perdeu muita força, né, Lima? Na verdade, se nós formos ver, o futebol africano, infelizmente, perdeu muita força de umas Copas para cá, né? A gente não vê realmente uma equipe forte, uma seleção competitiva. Por outro lado, a Croácia tem jogadores espalhados pelo mundo e jogadores importantes jogando em grandes centros, e quando se reúne se faz bons times. Então é um time competitivo. Não acho que vá muito longe na Copa do Mundo, mas eu acho que pode fazer frente com a Argentina, sim, principalmente depois do desempenho da Argentina na estreia e da obrigação da Argentina de dar a volta por cima na segunda rodada. Então realmente foi uma vitória importante da Croácia. A Croácia pula para a liderança da chave e bota pressão para cima da Argentina na segunda rodada agora. Esse é o problema de você não largar com vitória na Copa do Mundo. Você larga com empate ou com derrota, você realmente chega na segunda rodada com uma carga de obrigação nas suas costas imensa, mais ou menos como a Argentina está agora, e a tranquilidade está lá da Croácia, que venceu bem a Nigéria e convenceu, e era um resultado que eu já esperava, Lima. E eu não sei se isso é bom ou mal para a Argentina, mas o próximo jogo já é a Croácia, viu, Salgueiro? Não é a Nigéria, não, é a Argentina e Croácia. Então, é o jogo. Não. É o jogo que vai decidir a vida da Argentina na Copa do Mundo, meu amigo. Porque se fosse a Nigéria. Um pouco bom. Se fosse a Nigéria, de repente a Argentina.
De repente a Argentina ganha, chega na última rodada com 4 pontos, podendo administrar um empatezinho lá com a Croácia, mas já pegar a Croácia na segunda rodada, a Croácia vencendo o jogo dela e a Argentina empatando. Vai que a Islândia ganha da Nigéria, eu não acho que seja impossível, e a Argentina empata, por exemplo, com a Croácia, e aí? Chega na última rodada sem depender mais de si. E até porque, né, Lima, esse jogo, esse duelo com a Croácia assumindo a liderança do grupo, é um jogo que a Croácia pode administrar muito bem um empate e jogar totalmente a obrigação para cima da Argentina, ou seja, os hermanos já estão numa situação extremamente delicada. E isso serve, Lima, de alerta para nós, brasileiros, que vamos ter a Suíça nesse domingo, o fato do Brasil ter que sair com uma vitória. É importante você largar com uma vitória na Copa do Mundo, principalmente na primeira rodada. Não só pelo fato de ser estreia e você encorta para a segunda rodada, mas para você realmente encaminhar a sua classificação. Bom, então só rapidinho, aqui no grupo A, a Rússia lidera, o Uruguai é o segundo, no B o Irã lidera, Portugal e Espanha dividem a segunda colocação, no grupo C, França e Dinamarca lideram, a França fez um gol a mais, então ela é a primeira, a Dinamarca é a segunda, e no grupo D, Croácia com 3 pontos, Argentina e Islândia com 1, essa é a situação. Amanhã começa o grupo do Brasil, começa também o grupo da Alemanha, às 9 da manhã tem Costa Rica e Sérvia, esse jogo no grupo do Brasil. Aí ao meio-dia, Alemanha e México, vamos acompanhar esse jogo no Falando de Copa, e às 3 da tarde, sem dúvida, vamos acompanhar também Brasil e Suíça no Falando de Copa, jogo lá em Rostov. Essa situação da Copa do Mundo 2018, você já tem falado na programação que você acredita que amanhã não teremos zebras. A Alemanha ganha do México e o Brasil ganha da Suíça, não é isso, Salgueiro? É verdade, Lima. Um empate contra a Suíça do Brasil não me causaria enorme surpresa, mas eu acredito que diante do desempenho da seleção brasileira nos últimos amistosos e por tudo que envolve a estreia, eu acredito que o Brasil possa vencer. Não acredito num placar, numa goleada, num placar elástico, mas 1-0 eu creio para o Brasil, e cá entre nós, né? O importante é vencer. A seleção brasileira vai estar super à vontade e mostrando todo o seu futebol, eu acredito, a partir da segunda rodada, quando passar essa pressão da estreia. Tá bom, a Alemanha ganha do México. E Costa Rica e Sérvia, você tem algum palpite, Salgueiro? Alguma convicção nesse jogo ou não? Olha, Lima, a Costa Rica, que foi surpresa na Copa do Brasil em 2014, disputada aqui no Brasil, que fez uma grande campanha por aqui, ela perdeu muita força, perdeu muita referência. Eu acredito que a Sérvia tenha mais chance de sair vitoriosa nesse duelo. Tá bom, só uma última notícia que não é de Copa, mas é importante e que também não me surpreende por tudo aquilo que vinha acontecendo. Abel Braga pediu demissão, não é mais o técnico do Fluminense, Salgueiro. Então agora temos no mercado, atenção times que estão aí procurando treinadores, Zé Ricardo e Abelão, viu, Salgueiro? É verdade, Lima, eu fiquei sabendo dessa informação agora à tarde, causou uma enorme surpresa, até porque o Abel Braga não é de abandonar barco, né? Alguma coisa aconteceu de muito sério para ele sair do Fluminense, e a verdade eu acho que vai vir à tona aí nas próximas horas, nos próximos dias. E eu te falo o seguinte, viu, Lima, é muito ruim isso para o Fluminense, até porque o Abel Braga tinha uma história dentro do clube, tinha um trabalho feito, realizado ou sendo realizado, e eu acho que o clube perde demais com a saída do Abel. As primeiras informações dão conta de um desgaste, que o Abel se desgastou com a diretoria, e um dos motivos é muito claro. Prometeram reforços para ele, não deram, e o time é um time limitado, começou a perder uma atrás da outra, a sequência do Fluminense não é boa, então o Abel também pensou, eu vou ficar aqui para quê? Eu já fui campeão brasileiro aqui, já fiz um trabalho até bom, vai que o time cai, eu vou entrar para a história como o técnico que rebaixou o Fluminense. Ele pegou o boné dele e falou, fui! Então tá bom, por falar em fui, pode ir, Salgueiro. Bom sábado pra você, um bom domingo, e na segunda estaremos de volta aqui, eu e você, com o Falando de Copa. Eu vou estar de volta amanhã e você vai ter um domingo aí para fazer outras atividades, e na segunda a gente volta com força total. Amanhã estarei ao lado do Zé Boquinha no jogo Brasil e no jogo Alemanha. Olha, Brasil e Alemanha, olha só que eu tô arrumando pro Brasil. Alemanha e México, só isso eu tô arrumando logo na primeira rodada. E depois para o jogo do Brasil com a Suíça,
isso, além do Zé Boquinha. O nosso Frank Fortes, que trabalhou muito tempo na Rádio Bandeirantes, vai ter uma participação especial aqui na Rádio Futebol Clube também para falar da seleção brasileira. Um abraço, boa noite, Salgueiro. Tá bom, Lima. Independente de qualquer coisa, todos estaremos conectados amanhã no Jogo do Brasil. Que o Brasil consiga uma grande vitória e um bom trabalho para vocês, Lima. Até mais. Valeu. Esse Fábio Salgueiro conosco analisando no Click Time especial de Copa do Mundo. Mais um dia da Copa 2018 na Rússia. Então é isso. A qualquer momento tem Click Time para você com as últimas da Copa. Não perca amanhã, meio-dia, falando de Copa, com Alemanha e México, daquele jeito que você já está acostumado aqui na Rádio Futebol Clube, com muitos detalhes, muitas informações, muitos comentários e curiosidades no momento em que a bola estiver rolando. E às 15h, a estreia do Brasil, também no Falando de Copa. Obrigado a você que curte as nossas páginas nas redes sociais, através do @Rádio Futebol C, @Rádio Futebol C, no Twitter, no Facebook e também no Instagram. Acesse a nossa programação, curta a programação da Copa do Mundo, através do www.radiofutebolclube.com.br, no seu tablet, celular ou computador. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.